Bom, pessoal, então vamos aí corrigir as atividades aí da página 43. Então, a número 1 aí está falando sobre água mineral, né? Ela pode ter vários ânions, né? Então, pode ter vários íons dissolvidos aí, e o principal deles é o Cl-, né? O cloro. Então, olha só, na primeira, né? A letra A. Ali está pedindo, né, para representar os compostos iônicos, e temos aí o sódio. O sódio, né, ele até colocou aqui o cátion, né, o íon Na+, porque ele está lá na tabela periódica. Você tem que conferir lá na tabela periódica que ele está lá na família 1A, né? Ele está lá na família 1A. Então, como ele está lá na família 1A, ele tem um elétron na última camada, né? Então, nesse caso aí, como ele tem um elétron na última camada, e é o cloro, né? Ele está falando, é o cloro, Cl-, ele vai, o cloro, como ele tem uma eletronegatividade mais alta, então ele vai ter a tendência, né, de atrair os elétrons. Então, nesse caso, ó, todos eles aqui são cátions, né? Todos os itens aqui. Então, ele doa. E quem doa é um cara positivo, né? Então, nesse caso, eu até coloquei um esquema aqui, uma representação que está na apostila de vocês, né? O sódio, ele tem um elétron na última camada e o cloro tem 7. E ele precisa ficar com 8, né? Para ficar estável, né? Então, ele vai emprestar, vai doar, né? Esse elétron vai ficar, então, o Na+, e o Cl-. Então, ele vai formar, ele vai ligar, né? Vai ligar com o cloro, vai ficar NaCl, né? Inclusive, vocês podem até usar essa formulinha aqui, ó. Muito interessante vocês usarem, que é o cátion, né? A quantidade de cargas que tiver aqui, né? O X+, ele vai aqui para baixo com a quantidade de átomos que vai no ânion. E aqui a quantidade de átomos no Y, né? Que é do cátion, ele vai para lá em cima, que é a quantidade da carga que o ânion terá, né? Vamos ver aqui, ó, Ca2+. Beleza, então Ca2+. Então, aí como nós temos o átomo de cálcio, né? O átomo de cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, então ele vai doar um para um cloro e vai doar o outro elétron para o cloro. Tá? Então, como é que vai ficar? Cl2+, né? Ó, não tá Ca2+, né? Então, esse 2+ vai lá para baixo, né, da carga do ânion, que é do Cl-, né? Cl- aqui. Então, ele vai ficar com 2. E esse 1 aqui, a carga -1, né, vai para cá, vai para baixo aqui, vai ficar 1. Então, vai ficar, portanto, Ca, vou tentar desenhar aqui no mouse, né? Cl2. Então, dessa forma. Então, é bem interessante vocês utilizarem essa formulinha, esse esquema aqui, essa representação. Muito bom. Mg2+, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa que o CaCl2. Ba, né? 2+, vai se ligar aqui com cloro, vai ficar também BaCl2. O estrôncio, né? Também é a mesma coisa. E o potássio, tá? Bem interessante aí. Então, o número 2 aí, né, fala os elementos do grupo 1 e 2, quando se associam com elementos do grupo 16 e 17, tende a formar compostos iônicos? Olha só, verdade, né? Porque esses elementos aqui, ó, do grupo 1A, eles se combinam muito com esses grupos aqui, o 7A e o 16A, né? O 6A e 17A. 16 e 17, né? Então eles se ligam muito. Você pode ver que tem muitas substâncias, né, que eles se ligam uma com a outra, com esses dois aqui, como no caso o NaCl, né, que é o sal. Então tá aí, ó, os elementos do grupo 1 e 2, né, que são os metais, tende a perder elétrons formando cátions. Beleza, ao contrário, os elementos dos grupos 16 e 17 têm tendência a receber elétrons. Isso mesmo. Isso aí. Dentro de um mesmo período, a energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita da tabela periódica. Não, né? Não, é falso, né? Porque em virtude do aumento da carga nuclear, em um mesmo período, a energia de ionização tende a aumentar da esquerda para a direita. Então, dentro de um mesmo período, né? Você pegar aqui a tabela periódica, ó, você vai ver que a carga nuclear, né, a quantidade de prótons, né, e elétrons, ela vai aumentando da esquerda para a direita, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Aí na tabela, a apostila de vocês, né? Temos aí a variação de ionização da tabela periódica, em destaque o elemento de maior energia de ionização. Então, ela aumenta da esquerda para a direita. No mesmo período, vou pegar esse período aqui, ó. O quarto período. Então, ele vai aumentando. Ó, eu peguei esse mesmo período. Esse elemento aqui, por exemplo, ele tem uma menor energia de ionização do que esse outro aqui. Tá certo? Então, continuando aí, número 3, o íon fluoreto, né, F-1, presente nos cremes dentais, tem a função de evitar a formação de cáries, associado ao cálcio Ca2+, forma um composto iônico conhecido como fluoreto de cálcio. Determine a fórmula desse cálcio. Então, a fórmula vai ficar CaF2+, né? Ó, não tem os cátions, né? Lembra, os cátions tem que colocar aqui do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Fazendo aquela troca, né? Aquela troca. Eu vou colocar o 2+, ele vai para cá. E a carga do -1, né? Vem para cá. Sem carga, né? Quando você troca, fica sem carga. Então, olha só como é que vai ficar. CaF2. Pronto. Assim. O óxido de alumínio, considerado o segundo composto mais abundante da crosta terrestre, é formado pela ligação iônica. Olha só, ligação iônica, né, entre o alumínio e o oxigênio. Esse é o composto principal, né, componente do minério denominado bauxita, matéria-prima para o metal alumínio. Beleza. Com o auxílio das informações da tabela periódica de apoio, né, olha só, tem que ter a tabela periódica, né? Escreva a fórmula desse elemento. Ó, nós temos lá o oxigênio, né? Pega lá a tabela periódica. É uma ligação iônica. Então, beleza. Então, vai ter troca de elétrons, né? Você vai pegar lá o alumínio, né? O alumínio que é o metal e o outro, o oxigênio, é o não metal. Beleza. O oxigênio, ele vai receber elétrons, né? Porque ele tem uma eletronegatividade maior, né? Você pode ver lá na tabela periódica, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, o oxigênio aqui, ó. O oxigênio, então, como ele está lá na família 6A, então ele está lá na 6A, ele precisa de mais 2 elétrons, né, para ficar com 8. Deixa eu até apagar aqui para não confundir aqui. Ele precisa de mais 2, beleza. Deixa eu voltar aqui. Ó, então ele vai receber, o oxigênio, ele sempre vai receber menos 2, né, ele vai receber 2 elétrons. O alumínio, né, se você for ver lá na tabela periódica, ele está na família 3A. Beleza. Então isso quer dizer que ele doa, né? Ele doa 3 elétrons, né? Então ele doa 3 elétrons. Então ele vai ser o quê? 3. Beleza. Ó, fazendo aquela jogada aqui, ó. Você joga o número de carga para o número de quantidade de átomos aqui, né? E você pega o menos 2 e joga aqui para ficar a quantidade de átomos. Então como que vai ficar a fórmula? Al2O3. Pronto, é isso aqui, ó. Viu? Tá, então continuando aí, então, aí ele fala, né, sobre o tsunami, né, que aconteceu um acidente aí de nuclear, e então para minimizar a probabilidade aí de ocorrer um câncer aí um câncer, então eles pediram para que a população tomasse o iodeto de potássio, né? Justifique sua resposta. Ele quer saber o tipo de ligação, né? E para justificar, aqui ele deu um número atômico 19 do potássio e iodo 53, né? Então você pode fazer a distribuição eletrônica e você vai ver, né, que aqui tem o número atômico 19, então quer dizer que tem 19 elétrons. Então aqui o potássio ele vai ter 19 elétrons, né? 6, 10, 12, 18, 19, isso. Então aqui vai ter 19. E aqui o iodo 53, né? Se for contar tudinho aqui, vai dar 53, né? 53.
Então, se você já tiver a tabela periódica, você vai perceber, né, que é o potássio, né, se ligando com o iodo. Lembra lá? Metal com não metal é uma ligação iônica. Então tá, então aí o tipo de ligação é a ligação iônica, beleza? Mas aí também está falando, né, o potássio, por apresentar um elétron de valência, tende a perdê-lo para o iodo, que tem 7 elétrons, portanto, a ligação envolvida é iônica. Beleza. Então, continuando aí, se dois elementos M e X apresentam as configurações eletrônicas, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 1s2, 2s2, 2p5, respectivamente, é correto afirmar, né? Os dois elementos reagem para formar um sal de fórmula MX2. Olha só, o M, né? Ele tem aí três camadas, né? Então, ele tem dois elétrons na última camada, então provavelmente ele faz parte lá faz parte aí da família 2A, né? Então ele tá lá, tem os dois elétrons na última camada. Então aí somando tudo vai dar 12, 12, né? Número atômico 12. É isso exatamente. Então podemos dizer que esse aqui é o magnésio, né? Beleza, então ele tem dois elétrons na última camada, né? E tem dois elétrons, então ele doa 2. E o X, 1s2, 2s2, 2p5, ó, tem dois. Também ele também está no segundo período, né? Que tem duas camadas, 5 mais 2, 7. Então nós temos aí 4, 9. Então é um flúor. Então ele vai precisar de mais um. Fazendo pela fórmula, 2 aqui, mais um para cá. Então vai ficar MX2, né? Alternativa A. Então, número 7, com base nos seus conhecimentos, diferencia a ligação iônica de ligação covalente, né? A ligação iônica ocorre a perda de elétrons de um átomo, né? Ocorre a perda de elétrons. E o reconhecimento desse elétron por outro átomo, ou seja, a formação de um íon, vai ocorrer uma formação de um íon positivo e o outro negativo, né? A ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas e o sódio e o cálcio podem formar substâncias como cloreto de sódio e o óxido de cálcio. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre a fórmula química. Que é a fórmula química, ligação química e estado físico, né? Então, aí a alternativa letra B, né? Então, Cl2. Então, como ele está falando lá, com o oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas, né? 2, né? Diatômicas, né? Então, nós temos aqui o Cl2 e que mais? A ligação entre eles, né? Entre os não metais e os não metais é a covalente. E o que é? Aí é o gás, né? Cl2 é um gás. O2 é um gás, Cl2 é um gás. Então, o O2 não pode ser, né? Aqui na letra A não pode, porque tudo bem, é O2, beleza, diatômica, mas só que iônica não é covalente. Ó, NaCl, tá, beleza. Iônica, ok. Só que NaCl não é líquido, né? NaCl é sólido, né? Sal de cozinha. Óxido de cálcio, ó, óxido de cálcio, um não metal com metal. Não é. Tá, tudo bem, aqui tá beleza, né? A ligação aqui, ela não pode ser covalente, então é iônica. Então a única alternativa mesmo é a letra B. Então, continuando aí, ó, número 9, o acúmulo de gases, né, no efeito estufa, né, faz a readição
do calor da superfície terrestre, né, fica retido na atmosfera. Então ele fala, vou falar todo o exercício, não fica muito longo. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno de efeito estufa, como os principais responsáveis pelo gás é o dióxido de carbono e o metano, né? Represente as formas moleculares, eletrônica e estruturais. A molecular é a quantidade mesmo de átomos, né? Que é, no caso aqui, CO2, tá certo, né? CO2 mesmo. E aqui, metano, CH4, né? Um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, e no CO2 é um carbono e 2 átomos de oxigênio. A fórmula eletrônica é o que é? Você pegar esse CO2 e colocar só os elétrons da última camada, né? Como nós temos aí CO2, vamos representar aqui o oxigênio, né? Ele não tem 6 elétrons na última camada, como vocês podem até ver ali na tabela periódica. Ele tem 6 elétrons. Perdão, aqui é o carbono. Vamos colocar o carbono aqui. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada. E como é um CO2, né? O CO2 aqui, como ele tem 6, né? Vou colocar aqui 2, 4, 5, 6. Opa. Aqui também 2, 4 e 6. Então, como o carbono ele tem 4, para ele atingir 8, né? Então ele vai pegar emprestado, compartilhar com o oxigênio aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Mas para você fazer a fórmula estrutural é a mesma coisa, é só você seguir aqui, ó, do jeito que você desenhou. Cada tracinho desse aqui é um par compartilhado, com uma ligação dupla, né? É só fazer assim. Aqui no carbono é a mesma coisa, no metano, né? Eu tenho CH4, então eu coloco o carbono aqui no centro, como ele tem 4 elétrons na última camada, só coloco os elétrons da última camada. E o hidrogênio aqui, vou colocar o hidrogênio como X, tá? Só para diferenciar. Xzinho aqui, os elétrons da última camada do hidrogênio. O carbono tem 4, ele precisa de mais 4 para ficar com 8, né? 4 vai compartilhar aqui, ó, com o hidrogênio, né? 5, 6, 7, 8. A fórmula estrutural também. Aqui, o número 10, né, ele fala sobre os trabalhos distintos, né, dos cientistas Coxel, Lewis, observando a distribuição eletrônica do neônio orgânico, elaboraram uma teoria na base da estabilidade dos gases nobres para justificar as ligações químicas entre os átomos de elementos. Diferentes elementos químicos. De acordo com a distribuição eletrônica dos gases, nós temos aqui o neônio, né, e o argônio. Olha só, eles têm todo 8 elétrons na última camada. Explique o fator que está atribuído à estabilidade, né? De acordo com as configurações eletrônicas, os gases nobres apresentam na camada de valência 8 elétrons. 8 elétrons, certo? Letra B. O argônio é muito utilizado em bulbos de lâmpadas incandescentes. Olha só que legal. Em lâmpadas incandescentes para que o filamento de tungstênio, ao ser aquecido, não queime em contato com esse gás. Legal. Qual é a principal característica dos gases nobres que permite, por exemplo, a utilização do gás argônio nesse tipo de lâmpada? O argônio, como os demais gases nobres, são inertes, isto é, não reagem. Mas que legal, porque então, como é o gás que está presente ali dentro da lâmpada, ele não vai reagir, então não vai ter nenhuma reação. Não vai reagir, não vai ter reação. Bem legal. Né? Por causa do quê? Por causa dos elétrons, né? Os elétrons estão completinhos ali, então não vai fazer ligação com ninguém. C. Os gases nitrogênio, N2O2, dióxido de carbono, são formados por ligação covalente. Beleza. Qual é a principal característica desse tipo de ligação quanto à natureza dos átomos e ao comportamento dos elétrons? A ligação covalente ocorre essencialmente entre átomos que tendem a receber elétrons. Ok. Portanto, para ter estabilidade eletrônica, ambos compartilham elétrons. Isso mesmo, características é o que? Compartilham
elétrons, né, da ligação covalente. Os elementos químicos nitrogênio e oxigênio pertencem respectivamente aos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Demonstre pelas fórmulas eletrônicas e estrutural como esses dois elementos se combinam para formar substâncias simples. Então nós temos aqui o gás nitrogênio, né? O gás nitrogênio N2, que é nesse caso aqui que ele está falando, né, sobre os elementos químicos nitrogênio e oxigênio. Ele quer saber aqui as fórmulas eletrônica e estrutural, beleza. Então o que você vai pegar? Você vai pegar o nitrogênio, né, que é o no qual ele está falando lá, né, lá no início do texto, que é N2, beleza. Você vai colocar o número de elétrons da última camada, desenhar as bolinhas aqui correspondendo aos elétrons, né. O nitrogênio, você pode ver lá na tabela periódica, eles são 5 elétrons na última camada, 5 aqui, né, 5 do outro também, mesma coisa. E ele precisa de mais 3, né? 5, 6, 7, 8. Então ele vai compartilhar com o outro nitrogênio. 1, 2, 3. Tá? Mais ou menos assim. E a fórmula estrutural vai ficar assim, com um tracinho, 3 tracinhos aqui. O oxigênio também tem 6, né? 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2. Mais ou menos aqui, porque é meio difícil desenhar no mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de mais 2, então ele vai emprestar, compartilhar, né? Emprestar, como se fosse emprestar, né? 2. Aí um vai ficar 6, 7, 8 e o outro também 6, 7, 8. E a fórmula estrutural, eu até acabei errando aqui. Na verdade, tá bom. É aqui, pronto. Então são dois. A fórmula estrutural aqui são 2 tracinhos, né? Cada tracinho é um par. Tá, continuando aqui, então, a 11, a técnica de exploração de minérios dedicada principalmente à extração de pedras preciosas, como o ouro, é conhecido como garimpo. No processo de garimpagem, o mercúrio é utilizado em sua forma líquida para atrair o ouro diluído, formando uma liga conhecida como amálgama. Que tipo de ligação ocorre entre o ouro e o mercúrio? E a letra A, então, né? Que tipo de ligação ocorre entre o ouro e o mercúrio? Então, entre o ouro e o mercúrio, como vocês podem ver, o ouro é metal, o mercúrio também. Então, ele vai ser que tipo de ligação? Vamos ver aqui. O ouro, né? Tá aqui, ó. E o mercúrio é bem do ladinho também. E quem, né? O tipo de ligação, né? É metálica, ligação metálica. Por quê? Esse azulzinho, todos esses elementos que estão em azul aqui, eles são metais. Então, a ligação de metais. Quando é dos metais, né? Esses metais aqui com os não metais, é iônica. Tá? E as ligações com os não metais, né? Que são esses aqui, os não metais, incluindo o oxigênio. Entre eles mesmo aqui, é a covalente. Então, portanto, aí a amálgama é formada por ligação metálica. Então, letra B aqui, como é feita a separação da amálgama para a obtenção do ouro puro? Esse processo pode trazer algum tipo de problema de saúde para o garimpeiro. Olha só, para separar o ouro da amálgama, né? O garimpeiro precisa vaporizar o mercúrio, né, em virtude da inexistência de equipamentos de proteção, né, máscaras, capelas. Tá? Capelas é tipo uma casinha onde faz as reações químicas, né, e os vapores tóxicos, né, são como que eu vou dizer aqui, são expelidos para fora, né? É um exaustor, né? Deixa eu mostrar aqui para você, né? Dessa forma que é uma casinha. Em virtude da inexistência de equipamentos de proteção, máscara de capelas, esse metal acaba sendo inalado,
A exposição a esses vapores por períodos pode prejudicar o envenenamento e, em raros casos mais graves, o aparecimento de sintomas neurológicos. É isso aí. Então essa foi a correção aí das questões, né? Espero que tenha contribuído um pouco para o estudo aí de vocês, né? Se vocês precisarem de alguma dúvida, tratar de alguma dúvida, né? Vocês podem ir até na escola com todas a proteção, né? E prevenção correta aí das escolas, ou se não, pode mandar um WhatsApp aí pra mim, tá bom? Bons estudos aí, até mais.